Olá, então para terminar esse módulo de shunt porta sistêmico extra-hepático, a gente vai falar do tratamento cirúrgico. Então, a literatura descreve que o índice de sucesso com tratamento cirúrgico na veterinária é extremamente alta, diferentemente do ser humano. No ser humano, o resultado não é tão bom, talvez porque existam pequenos shunts que não são percebidos e não evoluem da mesma forma. Um trabalho bem interessante publicado na Universidade do Porto relatou que a taxa de sucesso é extremamente alta e o índice de complicação é cerca só de 12%. E esse trabalho foi feito em 2018 e até hoje a grande maioria dos animais estão vivos. Então a evolução é muito boa com o tratamento cirúrgico. A literatura recomenda que não seja usado derivado benzodiazepínico nem fenotiazínico, que dê preferência pelos opioides, por exemplo, o butorfanol, o tramal ou a metadona. A indução é feita com uma anestesia intravenosa não barbitúrica, o propofol, e a manutenção com anestésico inalatório. Sobrecarregar menos um fígado já pouco eficiente. E aqui começam algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente prestar atenção. O tratamento cirúrgico, qual é o objetivo do tratamento cirúrgico? Direcionar o sangue para o fígado. O sangue está sendo desviado para a grande circulação, e então a gente tem que fazer uma interrupção desse ducto anormal, próximo da inserção da veia que ele se comunica, normalmente com a veia cava ou com a veia ásicos. Então a gente vai ver isso mais para frente. Isso pode ser feito com sutura, só que a sutura tem um problema muito grande. Se você sutura um vaso anormal, você fecha a passagem totalmente de sangue por ali. Então o sangue vai ser todo direcionado para o sistema porta. Só que o fígado ele não está complacente, ele não está distendido, ele não acomoda essa sobrecarga de volume. Se você simplesmente suturar esse vaso anômalo, esse vaso anormal, o que vai acontecer? Vai ter uma sobrecarga no sistema porta e, consequentemente, os intestinos vão sofrer com isso, com essa estase sanguínea. E, invariavelmente, o animal vai vir a óbito no pós-operatório. Então, essa técnica não se utiliza mais. Então, a sutura direta é uma técnica ruim, que vai ocasionar a morte do animal. A gente tem que pensar aqui no método que esse vaso vá fechando lentamente, né? Esse desvio vai sendo obliterado lentamente. O que é lentamente? 2 a 3 semanas, para que o outro sistema porta, que não está acostumado a receber sangue, vá gradualmente recebendo mais sangue e se adaptando a essa nova demanda. E esse é o procedimento correto. E se faz isso com a banda de celofane, por exemplo. Não existe um celofane cirúrgico para isso, né? Então a gente pega o papel celofane e vai fazer mais ou menos assim. A gente pega o papel celofane, faz 3 ou 4 dobras e faz uma canelatinha. Então a gente coloca o vaso dentro desse papel celofane, esse vaso é normal, e sutura aqui, prende aqui em cima e fica assim no vaso. Com isso, o que acontece? Existe uma reação inflamatória nessa região que vai causando uma flebite e esse vaso vai, através desse processo inflamatório, vai perdendo a sua luz, vai sofrendo uma atrofia até que ele se colabe totalmente. É um método utilizado, muita gente gosta, dá bons resultados. Mas o que tem de conveniente? Não é um material próprio para isso, né? É um material adaptado para isso. A literatura descreve o oclusor hidráulico. Você coloca ao redor, eu não conheço esse oclusor hidráulico, mas você coloca através desse vaso anormal e coloca um receptor no subcutâneo do animal e a cada semana você vai injetando um pouquinho mais de água, de soro, nesse receptáculo que fica no subcutâneo, e isso vai enchendo lá dentro esse envoltório que está em volta do vaso, para que ele vá fechando esse vaso. Eu nunca vi
mas a literatura descreve esse método. O que a gente hoje em dia usa mais na veterinária é o anel constrictor. Todo mundo fala ameroide, tá? Mas eu fui pesquisar, eu acho que o termo certo é aneroide. Por quê? Porque ameroide não existe. Você olha no dicionário, não existe ameroide. E aneroide quer dizer sem fluidos. Então eu acredito que alguém falou errado e isso foi sendo propagado e atualmente todo mundo aceita como ameroide, mas o termo mais correto é aneroide. Então aqui a banda de celofane que a gente já falou para vocês, ela é colocada ao redor do vaso, do desvio porta-sistêmico e é preso com clamps de metal com sutura. E o vaso fica aqui embaixo e vai causando esse processo inflamatório que acaba obliterando esse vaso que era o ocasionador do desvio, do shunt. E aqui o anel aneroide. Então o anel aneroide, ele tem um plugzinho que você tira esse plug para conseguir passar o vaso aqui dentro, né? Então o vaso do shunt é colocado aqui dentro e depois você trava, você coloca de volta esse plugzinho para travar. Ele é metálico em volta e internamente ele é constituído de caseína, que é uma proteína. E é uma proteína hidrófila. E o que significa isso? Ela vai absorvendo líquidos quando você colocar o anel dentro da cavidade abdominal do animal. Essa caseína vai absorvendo líquidos e ela vai aumentando de tamanho concentricamente e vai estrangulando esse vaso. Isso demora normalmente de 2 a 3 semanas. Pode demorar um pouco mais? Pode. Mas não tem problema se demorar um pouco mais. O que não pode é fechar rapidamente. Então aqui eu coloquei para vocês o que eu fui pesquisar. Então aneroide, o que quer dizer aneroide? Aneroide nada tem a ver com anel, ou muito menos com metal. Aneroide significa sem líquido. Então eu acho que anel aneroide é um anel metálico que evita os líquidos. Então para mim faz muito mais sentido aneroide do que ameroide. Então aqui o anel aneroide sendo colocado, o vaso aqui no meio, e depois coloca a travinha para travar o anel em volta do vaso. Esse trabalho aqui de Welsing e colaboradores de 2022 é excelente. Tem no YouTube na forma de vídeo e eu acho que vale a pena todo mundo olhar, porque é muito legal. Ele descreve todos os tipos de shunt no cão e faz uma porcentagem de cada shunt e mostra aonde tem que fazer a ligadura, onde é o melhor lugar para você fazer a ligadura desse vaso. Então, o que ocorre com maior frequência é a veia gastrofrênica esquerda, 27,9%. Aí depois a veia gastroásicos esquerda, gastrocaval esquerda com a gástrica direita e gastrocaval esquerda com a gástrica direita mais gástrica curva. Corresponde aqui a 10,8%. Eu só vou falar desses 5%, porque aqui a porcentagem vai até 10%, é uma porcentagem legal. A partir de agora, a gente tem mais esses outros 5 aqui, mas aqui é 2%, 1,8%, 1,1%, 1% é muito pouco. Mas desse trabalho, desse Welsing Colaboradores de 2022 tem. Se vocês tiverem interesse, eu acho que vale a pena dar uma olhada. Então aqui, ó, a anatomia normal. PV, veia porta, tá aqui a veia porta. LGV, veia gástrica esquerda, aqui a veia gástrica esquerda. RGV, veia gástrica direita, aqui a veia gástrica direita. GSV, veia gástrica curva. SV, veia esplênica, e SDVC, veia cava caudal. Aqui a veia cava caudal, por trás da veia porta. Então, são essas estruturas que a gente tem que reconhecer. Esse aqui é o shunt com a veia gastrofrênica esquerda. Então, aqui na primeira fotografia o normal, aqui o shunt, o desvio aqui, ó.
E aqui é bem legal, ó, a veia frênica que junta aqui com a cava. Então o local correto de colocação do anel homeróide é aqui em verde. Então é bem explicativo, muito bem feito e define com certeza o local de colocação do anel homeróide. Esse aqui é o nosso caso, né? A Frida. Então aqui a Frida dá para ver o vaso, para vocês verem que 27,9%, a grande maioria dos shunts vão ser desse tipo, que é a grande maioria que ocorre. Então se coloca o anel homeróide aqui nesse ponto, demonstrando aqui nesse esquema aqui. Agora a veia gastroásicos esquerda, então aqui a veia ásicos ela passa direto, ela não pega a veia cava, né? Então ela vai direto lá para a cavidade abdominal, cavidade torácica, e aqui o shunt saindo do sistema porta. Então a ligadura aqui é nesse ponto, antes de entrar na região do fígado. Já a veia gastrocaval esquerda, local de ligadura, é aqui próximo à veia cava caudal. Agora, a veia aberrante gastrocaval esquerda com gástrica direita, corresponde a 12,2%. O ponto de ligadura é basicamente o mesmo da anterior. E aqui também na veia aberrante gastrocaval esquerda, com a gástrica direita, mas a gástrica curva é o mesmo local de ligadura. Então nós temos o shunt mais comum, a ligadura é acima da região do fígado do lado esquerdo. A segunda apresentação é bem próximo do fígado, mas antes dele. E os outros todos é bem próximo da veia cava caudal. Os outros todos mais frequentes, quero dizer. Tá bom? Então esse é um trabalho muito legal que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada também. E o que se espera do pós-operatório desse tipo de cirurgia? Uma recuperação anestésica prolongada, então você já sabe que vai ter que ficar monitorando ou até mesmo ir para uma UTI. Risco de hipotermia, risco de hipoglicemia, risco de hemorragia, isso tudo tem que ser acompanhado. A possibilidade de hipertensão portal, mas não é frequente. Crises epiléticas reativas podem ocorrer. Quando isso ocorre, é uma complicação séria e de difícil controle. E se você perceber que o animal está muito estressado, deve-se fazer uma sedação. As complicações não são comuns nesse tipo de cirurgia, mas podem acontecer arritmias, coagulopatias, trombos, peritonite, hepatite bacteriana, sepse, crises epiléticas reativas incontroláveis e morte súbita. Todas essas possibilidades de complicações existem, mas não são frequentes. Então, gente, aqui a gente termina o módulo de shunt porta-sistema extra-hepático. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado essa aula e em breve estarei apresentando mais aulas sobre assuntos relacionados à neurologia. Obrigado e até a próxima.